Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Que Deus o abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós estamos aqui para compartilharmos mais uma reflexão na expectativa de que Deus o abençoe, que Deus o edifique, que Deus fale ao seu coração através da palavra dele. Amém? O texto que nós vamos compartilhar é um salmo, o salmo de número 103. Nós vamos ler apenas os 6 primeiros versículos. E o salmista diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e compaixão. É Ele quem enche a tua vida de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os seus oprimidos. Então nós vemos aqui no versículo 1 que o salmista ele está nos fazendo um convite. Que convite é esse? Bendizer a Deus, bendizer ao Senhor. Essa palavra bendizer, ela significa louvá-lo, enaltecê-lo, engrandecê-lo, glorificá-lo. Seria a mesma coisa que sermos gratos a Deus por algum benefício que Ele nos deu. Então, a característica desse salmo que nós estamos lendo aqui não é como a de um salmo de lamento, onde o salmista ele está se lamentando diante do Senhor, está colocando a súplica dele diante de Deus por alguma situação ou sofrimento que ele tem ou esteja vivendo. Este salmo é um salmo de louvor, e as características de um salmo de louvor é justamente nos levar a olhar a Deus, observar as suas obras e nos prostrarmos diante dele e o adorarmos por tudo que ele é e por tudo que ele fez. Pense num general de guerra que está voltando para sua cidade vitorioso. Na antiguidade, os generais de guerra, quando voltavam para suas cidades vitoriosos, eles eram recebidos por uma multidão de pessoas da sua cidade que o ovacionavam, que lançavam sobre ele folhas de louro, alguns joias e pedras preciosas. Era a maneira de receber um general vitorioso, um herói de guerra. Ele era recebido como um herói de guerra. Então, louvar a Deus, ou bendizer a Deus, é basicamente isso. É reconhecê-lo pelos seus feitos, por sua bondade, e sermos gratos a Ele por tudo que Ele nos fez, e usarmos a nossa vida para louvá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo por tudo o que Ele nos fez. E esse salmo aqui nos mostra pelo que nós devemos bendizer a Deus. E eu queria fazer um paralelo daquilo que nós vamos reler aqui, com a obra do Evangelho, com aquilo que Deus nos fez por nós e está fazendo em nós através do Evangelho. Então, pelo que devemos bendizer a Deus aqui? Ele começa no versículo 3, porque quando ele encerra o versículo 2, ele diz a sua própria alma: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que benefícios são esses? Pelo que a alma dele deve bendizer a Deus? Então, nós podemos pensar no Evangelho a partir do que nós vamos ler aqui. E o primeiro benefício que o Evangelho nos traz é o perdão de pecados. Leia aí no versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. A morte de Cristo em nosso lugar foi para perdoar os nossos pecados, pois essa era a missão de Jesus. No capítulo 1 de Mateus, versículo 21, o anjo diz a Maria: e dará à luz um filho, e lhe chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós não precisávamos ser salvos da pobreza, nós não precisávamos ser salvos da doença, da
injustiça social ou da opressão política ou de qualquer outra coisa que não nos levasse ao inferno. Nada disso poderia nos condenar ou nos condena diante de Deus. Ser pobre não nos condena diante de Deus. Ser rico não nos condena diante de Deus. Estarmos doentes não é um sinal de que estamos condenados diante de Deus. Mas sim os nossos pecados. São eles que nos fazem inimigos de Deus e de sua santidade e de sua justiça. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 8, versículo 7. A inimizade da carne, a inclinação da nossa carne é inimiga de Deus. Então, é os nossos pecados. Portanto, foi para nos perdoar, foi para perdoar os nossos pecados através da sua morte na cruz que Jesus veio. Pois na cruz todos os nossos pecados foram castigados nele. Porque nenhum de nós que hoje cremos, nós tínhamos perfeição, pureza e capacidade para nos reconciliarmos com Deus por qualquer coisa que nós fizéssemos. As religiões do mundo, fora o cristianismo, elas oferecem um meio de reconciliação com Deus por meio das obras, através daquilo que fazem. Nada do que o homem faça não passa de trapos de imundícia diante de Deus. Nós só podemos ser salvos por aquilo que Cristo fez. Por isso, quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele nos deu perdão e nos reconciliou com Deus. Ele fez a paz entre nós e o Senhor. Nós que éramos inimigos de Deus e o Senhor nosso, por causa dos nossos pecados, quando esse mesmo Deus enviou o seu Filho para nos substituir na cruz, para morrer e ser castigado pelos nossos pecados, Ele estava fazendo a paz conosco, nós que cremos, e ao mesmo tempo perdoando os nossos pecados. Isso é um benefício do Evangelho. O segundo benefício do Evangelho que nós podemos encontrar aqui nesse salmo é que ele livrou a nossa alma da morte e nos deu uma nova vida. Versículo 4 e versículo 5. É Ele quem redime a tua vida da perdição. É Ele quem te coroa de benignidade e misericórdia, que enche de bens a sua existência, a sua vida, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Isso aqui é uma referência, gente, a uma nova vida cheia de vigor. Ele renova a sua juventude. Todos nós, em Cristo, nós estamos perdidos e mortos em nossos pecados. E nada do que façamos pode nos dar vida. Nós podemos estar vivendo no sentido de estarmos respirando, levantando para ir trabalhar, fazendo as coisas do dia a dia, mas espiritualmente estamos mortos, estamos sob a ira de Deus sem Cristo. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e por isso estão destituídos, estão longe da presença de Deus. Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz como nós estávamos antes do Evangelho. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então veja, sem Cristo, os nossos pecados nos matam, os nossos pecados nos afastam de Deus, os nossos pecados trazem a ira do Senhor sobre nós. Mas quando Jesus morreu na cruz, Ele também estava nos substituindo, o justo pelo pecador. Então, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. O Senhor Jesus trocou de lugar conosco. E espiritualmente, nós que estávamos mortos em nossos pecados, ao crermos no Evangelho, nós ganhamos vida, vida espiritual. Ou seja, uma nova vida, livre do pecado, para vivermos com Cristo e para Ele. Por isso que Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas, ou seja, a velha vida se passou e tudo se fez novo. Então, ao morrer na cruz em nosso lugar, Jesus não somente estava nos perdoando, Jesus estava trocando de lugar conosco. Ele nos deu a sua vida para que morresse a nossa morte. Mas não somente isso. Nós podemos ver no versículo 6 um terceiro benefício. Jesus não somente nos perdoou e nos deu uma nova vida, Ele também nos justificou.
versículo 6. É Ele quem faz justiça e juízo, ou retidão e justiça a todos os oprimidos. Nós, que éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo, nós fomos justificados e livres. No próprio capítulo 2 de Efésios, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo diz que esses pecados que nos mataram, nós costumávamos viver neles, nós amávamos a eles, quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Ele está falando que nós éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo. E ele vai dizer, anteriormente, todos nós, ou seja, todos nós que hoje cremos, anteriormente nós vivíamos assim, satisfazendo os desejos da carne, satisfazendo as nossas vontades e pensamentos, e por causa disso nós éramos merecedores da ira de Deus. Então, nós éramos escravos do pecado, nós tínhamos uma dívida com Deus impagável por causa dos nossos pecados. Então, quando Jesus morreu, Jesus nos perdoou, Jesus trocou de lugar conosco para que nós tivéssemos vida, mas quando Jesus ressuscitou, Ele o fez para a nossa justificação. Como assim? A sua vida perfeita, justa e sem pecado, vivida aqui nesse mundo, diante de Deus e dos homens, são como roupas novas que foram colocadas sobre nós quando nós cremos. Nós tínhamos roupas, como diz Paulo em Efésios, de pecado. Nós éramos escravos desse mundo e do diabo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo nos levou a crer no Evangelho, as vestes de justiça de Cristo foram colocadas sobre nós. E as nossas velhas vestes do velho homem foram tiradas. E assim, diante de Deus, o justo juiz, quando Jesus ressuscitou, nós fomos considerados legalmente justos, sem culpa. Ser justificado é isso, é não ter mais condenação sobre nós. Veja, o Senhor Jesus não somente perdoou os nossos pecados, Ele anulou a nossa dívida. Não há mais condenação. Nós fomos perdoados, ganhamos uma nova vida e foi retirado de sobre nós a condenação. Então é por isso, porque nós temos as vestes da justiça de Cristo e não a nossa justiça. A nossa justiça não nos dava acesso a Deus, mas a justiça perfeita de Cristo, quando Ele ressuscitou, foi para a nossa justificação, ou seja, para que nós tivéssemos acesso a Deus e não fôssemos destruídos diante dele. Então, aqui nós podemos encontrar algumas bênçãos do Evangelho nesse salmo tão importante para nós. Agora, para concluirmos, depois de nós lembrarmos esses benefícios eternos que Deus fez por nós em Cristo, sendo o nosso perdoador, redentor e justificador, qual deve ser a nossa reação? É justamente a do versículo 1 e 2, que é o convite do salmo, bendizer ao Senhor. Então, eu quero tirar duas lições aqui para nós refletirmos, e pensarmos sobre as bênçãos do Evangelho e como nós devemos nos portar diante dela na nossa vida. A primeira delas é que nenhum benefício eterno que Deus nos deu em Cristo Jesus foi por outra razão, senão porque Ele é amor, bondade e misericórdia. Deus não fez nada do que Ele realizou através do seu Filho na cruz, na vida, morte e ressurreição de Jesus, porque Ele necessitava de nos ter por perto. Não foi. Nós fomos agraciados, nós não merecíamos nada disso e ainda não merecemos. Por isso que foi por graça, não foi porque Deus não queria ficar longe de nós. Foi por algo acima disso, é por causa do seu próprio caráter. Lembre-se, o objetivo dos salmos é sempre nos revelar Deus e o seu caráter. E um dos aspectos do caráter do próprio Senhor é ser amoroso. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, não havia mérito nenhum em mim e em você. Então,
essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Nenhum dos benefícios que Deus nos deu através do Evangelho é porque nós merecíamos, mas porque Ele é bondoso, misericordioso e amoroso. Então, diante dessa verdade de um Deus tão majestoso, eterno, transcendente, que resolveu nos amar, ser bondoso conosco e misericordioso, nós precisamos bendizer a Deus todos os dias. Essa precisa ser a nossa reação natural. E a segunda lição é, se diante de todas essas verdades do Evangelho que nós podemos encontrar aqui nesse salmo, você continuar a viver sua vida de pecados do seu jeito, é necessário que você analise a sua vida para ver se você realmente está em Cristo, para ver se você realmente está na fé. Porque o coração de alguém que reconhece os benefícios de Deus no Evangelho, através da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, é esse aqui do salmista. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se você reconhece realmente a obra do Senhor Jesus na cruz pela sua vida e você crer nisso e confia no que Jesus fez para te salvar, então essa será a sua reação. Mas se diante de todas as verdades do Evangelho você continua a viver do mesmo jeito que vivia antes, o que você precisa é se arrepender dos seus pecados e crer verdadeiramente em Cristo, porque você está vivendo uma fé falsa. Então, que Deus possa nos abençoar, né, e nos levar a refletir a cada dia sobre as bênçãos, os benefícios que o Senhor tem nos dado, benefícios eternos, que nos permitem chegar diante dele sem culpa, sem condenação, com a certeza de que não somente hoje, mas para sempre estaremos na sua presença. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.